que cheirinho de eliminado, hein, que cheirinho de eliminado. O Flamengo tá eliminado da Copa do Mundo de Clubes, perde para o Bayern de Munique por 4-2 e é o segundo brasileiro a dar adeus à competição. Devia ali pedir o Botafogo para esperar um pouco, para eles dividirem o voo. Talvez o Fluminense amanhã também tenha que voltar. O Palmeiras é o único brasileiro classificado até agora para as quartas de final, enfrentando outro brasileiro, né? O Palmeiras eliminou o Botafogo ontem. Agora o Flamengo não conseguiu superar o Bayern de Munique, que é um dos melhores times do mundo. Isso é incontestável. O Flamengo venceu o Chelsea na fase de grupos, o que certamente encheu demais a confiança do torcedor, para o mata-mata. Mas mesmo ficando em primeiro lugar do grupo, o Flamengo acabou pegando o caminho mais difícil no mata-mata. O Bayern de Munique ficou em segundo lugar, não sei se propositalmente, eu acho que não. Mesmo que ele preferisse pegar o Flamengo agora nas oitavas de final do que o Chelsea, eu não acredito que o Bayern preferiria enfrentar nas quartas o Paris Saint-Germain do que o Palmeiras ou o Botafogo. Então não acho que tenha sido uma escolha proposital do Bayern ter perdido com o Benfica, até porque eles tentaram ao máximo empatar aquele jogo e não conseguiram na última rodada da fase de grupos. O Flamengo que venceu o Chelsea por 3-1, jogando muito bem, de virada, falhou no gol do Chelsea, né? Foi uma falha do Flamengo ali, do Wesley e o Varela batendo cabeça. Hoje, novamente, os dois não foram bem na partida, mas o Varela, o, o Varela, caramba, mano, fugiu o nome, Pulgar, o Eric Pulgar, acabou sendo um destaque negativo, marcando gol contra. Ele acaba aparecendo em 3 dos gols do Bayern, né? Depois ele é substituído, está machucado e parece que é grave, inclusive, a lesão dele. Bom, melhoras para ele, mas com certeza não foi o dia de sorte do Eric Pulgar, gol contra. Ele passa a bola que o Arrascaeta acaba perdendo e sai o segundo gol do Bayern, o gol do Harry Kane, né. Bom, daqui a pouco eu vou falar do jogo do Paris Saint-Germain também, que eliminou o Inter Miami do Messi. Não teve jogo, né, foi um passeio do PSG, como era de se esperar. Bom, mas no caso aqui, Flamengo 2, Bayern de Munique 4, Harry Kane marcando 2 gols. O primeiro gol do Bayern foi do Pulgar contra, cobrança de escanteio para a equipe do Bayern de Munique, cruzamento na área, o Pulgar acaba desviando contra o próprio patrimônio, a bola ainda dá uma batida na trave antes de morrer no gol, não tinha nada que o Rossi pudesse fazer. 1-0 Bayern aos 6 minutos. Aos 9 minutos, o Harry Kane fez o segundo gol. E que golaço, né? Que finalização do Harry Kane. Teve um leve desvio, né, na chuteira do Léo Ortiz, mas eu acho que seria gol de qualquer maneira e o Harry Kane foi muito preciso. Claro, o Bayern aproveitou ali a saída errada do Flamengo, né? A lentidão na saída, até um dos motivos para por que que o Arrascaeta não jogou na Europa até hoje. É um jogador muito bom, mas eu acho que ele tem uma velocidade abaixo, ele não tá na mesma rotação dos jogadores que se destacam no futebol europeu. Aí vocês vão vir com aquele complexo de vira-lata, vão falar isso aí nos comentários. Mas aí eu lembro do que o Seedorf falou do Ganso, quando o Seedorf jogou aqui no Botafogo, ele foi lá no programa do Sport TV e o Ganso tinha feito uma grande partida na rodada do Campeonato Brasileiro daquele final de semana, era no Bem Amigos do Galvão, né. Estava lá na segunda-feira, e eles perguntaram do Ganso: "O que você acha do Ganso na Europa? Como ele poderia sair?" Ele falou: "Na Europa ele não passa desse jeito pela marcação não". E a gente viu o Arrascaeta não jogar bem contra o Chelsea, o Flamengo melhora inclusive depois que ele sai. Eh, Novamente o Bruno Henrique entra no lugar dele, e até acho que o Flamengo melhora com a entrada do Bruno Henrique, como melhorou também contra o Chelsea, só que dessa vez o resultado não foi positivo. E ele não faz uma boa partida hoje, ele até participa do lance do gol do Jorginho, né, do pênalti, porque ele faz o cruzamento, a bola bate na mão do Olise, pênalti, o Jorginho vai lá e converte, mas aí, já estava 3-1, porque o Flamengo consegue marcar um gol antes com o Gerson, um belo gol por sinal. Antes disso, teve uma chance com o Luiz Araújo, 2 chances com o Luiz Araújo, a mais clara delas foi uma defesaça do Neuer, né, absurdo. Dessa vez o torcedor do Flamengo não vai poder falar que o goleiro virou o Neuer, porque era o próprio Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história do futebol, o melhor que eu vi, pra mim o maior de todos. O Neuer é um absurdo e tá aí com 38 anos, 39, não sei, ainda em altíssimo nível. E aí depois desse gol do Gerson, que foi uma pedrada, o Gerson deve estar deixando o Flamengo aí ao final, eh a participação do Flamengo no mundial já acabou, né, eu ia falar ao final do mundial. Ele vai para o Zenit, ao que tudo indica, ele aceitou a proposta.
Saíram algumas notícias aí de que o Al Nassr poderia contratar ele, já que o Jorge Jesus ia pra lá, e o Al Nassr quer investir pesado. Não sei qual vai ser o destino do Gerson, até acho que o Al Nassr seria melhor que o Zenit, mas o assunto dos vídeos não é falar sobre o destino do Gerson, e sim sobre a derrota do Flamengo hoje. E o Gerson fez uma boa competição, né? Ele foi mantido pelo Felipe Luiz, foi bancado no time titular e bancado como capitão. Ele é o capitão do time e continuou sendo, e honrou a camisa do Flamengo nesse campeonato. Inclusive, foi um gol hoje. O chute foi em cima do Neuer, mas foi uma porrada tão forte que eu não sei se o Neuer com medo de botar a cara na bola, porque era mais fácil ele defender com o rosto do que se ele realmente tentou esticar os braços e não deu tempo. Se ele desse um pulinho ali com o rosto, talvez ele tirasse a cabeça, né? Ele ia cair desmaiado. Provavelmente foi um chute realmente muito forte do Gerson. E aí depois sai o outro gol do Bayern de Munique com o Goretzka, uma bola que o Luiz Araújo corta de dentro da área do Flamengo de qualquer maneira. Eh, e aí fora da área não tinha ninguém do Flamengo, só os jogadores que estavam mais avançados, o Plata, e ninguém consegue chegar, o Goretzka tá ali sozinho, ninguém tenta chegar também, ninguém tenta se atirar na bola. O Pulgar, o movimento que ele faz, ele acaba saindo da direção da bola, se ele ficasse em pé ou virasse para o outro lado, ele poderia ter travado. Acaba sendo um golaço do Goretzka, mas no que ele teve muito espaço para dominar e pensar como ele ia bater na bola. O Rossi nem se mexeu, não tinha muito o que fazer também. E aí 3-1 isso certamente abala o time que tinha acabado de fazer um gol, aumentava sua esperança, o time ficou abalado já no gol contra e teve o segundo gol, isso tudo em 9 minutos. Aí vem a parada para hidratação, que é uma parada técnica também. Tem a conversa com o Felipe Luiz, o time melhora um pouco, consegue o gol de empate, tem as chances antes ali do Luiz Araújo, uma que o Neuer defende, a outra que vai para fora. Mas aí toma o terceiro gol e é aquele baque. No segundo tempo, volta, tem as substituições, o Bruno Henrique entra. Eu não entendo porque que o Bruno Henrique não foi titular em nenhum jogo, o Pedro foi titular só no primeiro jogo. E a gente viu que ele realmente não tá bem fisicamente para jogar. O Bruno Henrique não parece ser o caso que ele tá mal fisicamente. Eu acho que ele deveria ser uma escolha à frente do Gonçalo Plata, que não foi mal contra o Chelsea, né? Inclusive ele dá assistência para um dos gols do Bruno Henrique. Ele melhora no segundo tempo, né, mas no primeiro tempo ele tinha errado muita coisa e é um jogador tecnicamente inferior ao Bruno Henrique, que fora o poder de decisão que ele tem, né, a história que ele tem com a camisa do Flamengo, ele até perde um gol que certamente se fosse contra o meu Vasco ele faria. Se fosse qualquer clássico aí do Rio de Janeiro ele faria aquele gol contra o Bayern de Munique. Ele acabou se assustando com o Neuer e perdeu. Eh, e aí no segundo tempo o Harry Kane faz mais um, ali por volta dos 28, 27 minutos do segundo tempo. Kane faz o quarto gol, segundo gol dele no jogo, quarto gol do Bayern de Munique e acabou. Não tinha mais o que fazer. O Flamengo até tenta, claro, mas não consegue marcar mais gols. O Felipe Luiz faz as suas mudanças, coloca ali o De La Cruz, o Wallace Yang, que vem sendo aí um talismã do Felipe Luiz, sempre tá entrando bem, fez gol contra o Chelsea, tem entrado bem nos jogos também aqui no futebol sul-americano. E coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, já estava cansado e naquele momento precisava de mais ofensividade. O Alexandre ataca bem, mas o Ayrton Lucas tem mais essa característica, né, mas não mudou muita coisa, não tinha mais o que fazer, né, já era mais de 35 do segundo tempo. Bom, então é isso, cara. 4-2 para o Bayern de Munique. É uma eliminação vergonhosa? Seria vergonhoso se fosse um 4-0. Um 4-2 é um resultado de um grande jogo. Foi um grande jogo, foi um jogo legal de se assistir, muito diferente do terrível Botafogo e Palmeiras ontem, que como uma partida de futebol, entretenimento que a gente quer ver, foi um jogo muito ruim mesmo. O torcedor do Palmeiras sai feliz e o Palmeiras buscou a vitória desde o início, o Botafogo sai frustrado, principalmente pela atuação covarde que o time teve ontem. Agora o Flamengo tem uma atuação corajosa, talvez um pouco burra, porque eu vim alertando, né, e muita gente vinha alertando, outros: "Não, o Flamengo tem que ir pra cima mesmo, tem que manter o estilo". O Felipe Luiz manteve, não foi tão ruim quanto o Fluminense do Diniz contra o City, né, que levou 4-0. O Flamengo também levou 4, só que conseguiu fazer 2. A diferença é essa. Eh, então eu acho que o Flamengo devia tentar explorar os erros do Bayern no contra-ataque, que é um time que defende mal a transição. Não defende tão bem quando o outro time cria também, e é o que a gente deve ver contra o PSG. O PSG não vai jogar em transição contra o Bayern. Vão ser 2 times propondo o jogo. Tende a ser talvez o melhor jogo dessa Copa, quase uma final antecipada. Quem sair dali tem grande chance de ir para a final desse lado. Claro, tem Real Madrid ali ainda, Borussia e Monterrey vou desconsiderar, né, e a Juventus também acho que não passa do Real Madrid. O Monterrey pode ser que passe do Borussia, tá, mas aí não vai passar do Real Madrid depois.
Do outro lado, o City pra mim é o grande favorito. Temos ainda o Fluminense vivo, o Palmeiras já nas quartas de final vai enfrentar o Chelsea, acho que pode passar para essa semifinal. Como o Flamengo venceu o Chelsea, acho que o Palmeiras também pode vencer. Eh, mas o Flamengo tentou manter seu estilo de jogo e o Bayern é um muito mais letal. São 2 defesas que não são das melhores. A do Bayern é uma defesa que sofreu muito, como eu disse, principalmente em transição. Mas é um ataque letal que o Flamengo hoje não tem. O Flamengo hoje não tem um ataque letal, é um ataque que inclusive desperdiça muitas chances. Chances que hoje ele nem chegou a ter tantas, assim, né, como tá acostumado a ter no Brasil, mas ainda teve mais chutes no total do que o Bayern, tá. Grande chance do Flamengo 3, do Bayern 2. Aquela estatística aqui do SofaScore expected goals, que são as grandes chances criadas. Teve aquela defesa do Neuer, né, claro, o gol do Gerson, eu nem sei se era considerado uma grande chance, era, né, foi o golaço. O Flamengo chutou no total 12 vezes, o Bayern 8, mais de 8 fez 4. Metade dos chutes do Bayern foram gols. Nenhum de pênalti, né? O Flamengo de 12 chutes fez um gol, golaço do Gerson, e um gol de pênalti, que aí não entra na estatística de chute. O defesa de goleiro, uma para cada lado. A do Neuer foi absurda, né? O Rossi, eu não lembro dessa defesa que ele fez, mas no final das contas acabou não mudando o resultado do jogo. Escanteios 4 para cada lado. Faltas 19 do Bayern, até cometeu mais faltas do Flamengo. O Laimer fez uma partidaça daquelas que a gente elogia muito aqui no Brasil, né? Você vê um jogador fazer falta e o Bayern não jogou, jogou sério mesmo, né? Eles têm elogiado a competição sempre que podem, estão querendo muito esse título. Não dá para dizer que os europeus não estão ligando, principalmente no caso do Bayern. O Bayern tá fazendo de tudo para ser campeão. E acho que as outras equipes também vão fazer. Você acha que o Real Madrid não quer ser campeão? Primeiro campeão do torneio inédito. Todos querem agora. E o mata-mata vira a chave, com certeza. Daquela segunda marcha que todo mundo levou ali na primeira fase. A maioria levou. O Bayern mesmo levou no jogo contra o Boca, no jogo contra o Benfica, no jogo contra o Auckland. Se o Bayern quisesse jogar a Vera mesmo, faria 20-0 no Auckland City. Não ia ser só 10 naquele jogo lá. E é isso, cara. Agora vamos falar rapidamente aqui do PSG contra a Inter Miami. 4-0 para o PSG, poderia ter sido mais também, né. Eu acho que o PSG no segundo tempo reduziu a marcha ali, ficou só tocando bola. Tanto que eu nem vi o segundo tempo ao vivo, pra falar a verdade, eu não estava em casa na hora, então eu vi o primeiro tempo, estava 4-0, eu falei: Agora vou fazer outra parada aqui, dar uma volta de moto". E depois vi o resultado, terminou 4-0 mesmo, né. No final do jogo ali o Messi trocou camisa com vários jogadores, né, ele deu camisa ali para o Dembélé, deu o kit de uniforme inteiro para o Dembélé, né. Jogaram juntos no Barcelona, no PSG não chegaram a jogar juntos, mas o Messi até vestiu a camisa do PSG, a gente fica falando que o Messi não tem muito orgulho dessa passagem dele por lá, não fica lembrando, mas, fez um post no Instagram elogiando bastante o PSG, que eles perderam valorizando a derrota também, né. "Perdemos para o melhor time do mundo, campeão da Champions, reencontrei várias pessoas que eu gosto", né, abraçou o Marquinhos, os jogadores que jogaram com ele lá no Paris Saint-Germain. E outros no Barcelona, como é o caso do Dembélé, né, não chegou a jogar com ele no PSG. Mas é isso, cara, o PSG teve 7 chances claras, marcou 4 gols, no total foram 19 chutes do Paris Saint-Germain, 8 do Inter Miami, 6 defesas do goleiro Stari, do Inter Miami, poderia ter sido mais de 4-0, né, para a equipe do Paris Saint-Germain. E o Inter Miami chegou apenas com uma grande chance e 8 chutes no total, né, como eu disse. 3 chutes na direção do gol. Eh, os gols do PSG foram marcados por João Neres, marcou 2 vezes, o primeiro e o segundo gol da equipe Paris Saint-Germain, depois o contra do Aviles e o Hakimi fechou a conta. O Hakimi joga demais, né, o Hakimi, Nuno Mendes, que dupla de laterais. O PSG que fez hoje a mesma escalação da final da Champions, da estreia contra o Atlético de Madrid no Mundial. A única diferença foi o Dembélé, que não jogou na estreia do Mundial, né, então foi realmente a mesma escalação. No caso lá foi o Gonçalo Ramos titular, né, que foi o Barcola. Na final da Champions, obviamente, foi o Dembélé, um dos candidatos à bola de ouro, que ficou muito feliz aí. Se ele não ganhar a bola de ouro, ele já tá muito feliz com o uniforme que o Messi deu pra ele. É isso, o Lionel Messi dá adeus à competição, pra quem achou que a FIFA fosse fazer alguma coisa por ele ganhar, né, mas uma participação honrosa da Inter Miami, né, conseguiu passar em segundo lugar no grupo que o Porto seria o favorito ideal para passar junto com o Palmeiras, mas o Porto fez uma campanha vergonhosa. O Inter Miami ganhou do Porto, empatou com o Al Ahly na estreia e empatou com o Palmeiras. Saiu invicto da fase de grupos quando chegou no mata-mata.
pegou o melhor time do mundo, simplesmente não conseguiu passar. Agora, eu fico pensando se o Inter Miami passa em primeiro, que quase aconteceu, né, o Palmeiras quase perdeu para o Botafogo, perdão, o Palmeiras quase perdeu para o Inter Miami na última rodada. Se o Inter Miami passa em primeiro, pegaria o Botafogo. E se jogasse igual jogou contra o Palmeiras, o Botafogo jogasse igual jogou com o Palmeiras ontem, também, o Inter Miami poderia avançar às quartas de final. Não é absurdo dizer isso, não. Contra o PSG, realmente não tinha condição, né? Não tinha condição do Inter Miami passar. A gente viu o Botafogo ganhar do PSG, mas ele jogou igual com o Palmeiras, como se fosse o PSG, e acabou não dando certo, né? Não conseguiu achar o seu gol, levou um e só então resolveu jogar bola, sendo que se pegar em 2024, o Botafogo jogou muito melhor os jogos contra o Palmeiras. Esse ano mesmo já jogaram contra, o Botafogo jogou muito bem e ainda não estava encaixado aí nas mãos do Renato Paiva, que acho que vai ser mantido, né? Botafogo e Flamengo voltam já ao Brasil, Palmeiras vai para as quartas de final enfrentar o Chelsea. Amanhã vamos ver se o Fluminense consegue também classificar para as quartas de final. Vai jogar com a Inter de Milão. O jogo é às 4 da tarde entre Fluminense e Inter. E às 10 da noite tem Manchester City e Al Hilal. Esse vídeo deve estar saindo na segunda-feira pela manhã, então eu gravei ele no domingo à noite. Então releve se eu falar que o jogo é amanhã. O jogo do Fluminense já é hoje, provavelmente, né? Ele não vai sair no domingo esse vídeo. Já são 11. Não, são 10h55 ainda. Mas até eu editar, melhorar o áudio aqui, não vai dar tempo de postar hoje. Então, talvez saia na madrugada, talvez, mas acho que não. Deve sair pela manhã. Enfim, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu acho que eu não me apresentei no começo, tá? Você que é inscrito no canal, só que eu sou o Caio. Você que tá chegando agora, sou o Caio, me segue lá no Instagram, link na descrição. Se inscreva no canal de lives na descrição também. Nessa segunda deve ter lives aí, deve ter uma live pra gente bater um papo mais sobre esse Mundial e sobre outras coisas também, Fórmula 1 e etc. Link na descrição, se inscreve lá. Deus abençoe vocês, até amanhã. E o Flamengo, hein? Vai, pode esperar! A sua hora vai chegar! Ô Bahia, pode esperar! A sua hora vai chegar! Ô Bahia, pode esperar! A sua hora vai chegar! Tá respondido, Plihal? Vou pra você, Plihal!